Moisés ficou por 40 anos no Egito. Ele ficou um ciclo de 40 anos no Egito. E qual era o propósito dele ficar esses 40 anos no Egito? Ele estava no Egito sendo educado. Ele estava recebendo uma cultura, um aprendizado, um preparo que seria útil para ele na missão que Deus usaria Moisés para fazer. Então lá no Egito, Moisés aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a se expressar, enfim, ele aprendeu a educação egípcia, que era a melhor e mais avançada que tinha naquela época. Então no Egito, Moisés ele ficou 40 anos no conforto. Ele ficou 40 anos numa vida confortável, vivendo como um príncipe, um homem honrado, poderoso em obras. Porém, o versículo 23 vai dizer que quando completou 40 anos, veja, quando completou 40 anos, ou seja, aquele ciclo de Moisés no Egito, ele encerra. Aquele ciclo de 40 anos ao qual ele ficou no conforto, numa vida agradável, sendo educado, tendo a melhor comida, as melhores vestes, aquele ciclo ele se encerra. E a Bíblia diz que veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Numa outra tradução diz que veio-lhe ao coração. Perceba que quando completou 40 anos, veio-lhe ao coração. Por quê? Veio um desejo diferente, veio um sentimento diferente, veio um propósito diferente no coração de Moisés. Já era Deus mostrando para Moisés que um novo ciclo iria iniciar na vida dele. Então agora Moisés, ele sai do Egito e vai para Midian, e ali ele fica 40 anos. Porém, quando nós lemos Hebreus, no capítulo de número 11, nós vamos ver que na verdade Moisés não apenas fugiu do Egito, mas ele saiu do Egito porque ele já entendia que Deus tinha um plano através da vida dele. Hebreus capítulo 11, versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Perceba, Moisés sai do Egito porque ele fez uma escolha. Moisés entendeu que aquele ciclo de ficar no Egito tinha encerrado. O Egito era confortável. No Egito Moisés tinha do bom e do melhor, mas ele faz uma escolha. Ele fala: esse ciclo aqui encerrou. E ele vai agora para Midian. E lá, num lugar sem conforto, sem o luxo que ele tinha no Egito, ele fica por 40 anos. Porque lá no Egito Moisés recebeu educação. Ele recebeu um preparo intelectual. Ele aprendeu como ler, como escrever. Mas agora em Midian, ele vai receber um preparo espiritual. Porque para o plano que Deus tinha para fazer na vida de Moisés, não bastava apenas ele ter um preparo intelectual, que ele recebeu lá no Egito. Mas Moisés precisava ter um contato com Deus, uma comunhão com Deus, um preparo espiritual. E agora, Moisés fica 40 anos lá em Midian. Depois de 40 anos, Moisés tem um encontro com Deus, naquela sarça que queimava e não se consumia. Os irmãos conhecem a história. Deus fala com Moisés e Moisés volta para o Egito, para liderar o povo. Porém, lembra que 40 anos atrás, quando ele chega para os seus irmãos hebreus e se põe como líder deles, o hebreu diz para ele: viu, quem te colocou autoridade sobre nós? Moisés não teve o que falar, ele não tinha o que falar. Mas agora, quando ele volta, depois de 40 anos, quando eles perguntam: ei, quem te mandou vir aqui? Ele tem uma resposta, ele diz: o eu sou me mandou até vós. Porque Deus tinha mandado Moisés, Deus tinha colocado um projeto no coração de Moisés. Agora deixa eu dizer uma coisa: muitas vezes Deus vai nos colocar em situações, em projetos, numa direção que nem sempre as pessoas vão entender, mas o importante é que Deus confirme no seu coração, é que Deus fale com você, porque mesmo que as pessoas não entendam, mas se Deus colocou no seu coração, Ele vai te honrar, Ele vai abençoar, e o nome dEle vai ser glorificado. Então Moisés agora, ele vive 3 ciclos, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, e agora Deus usa Moisés para tirar o povo hebreu do Egito, e eles ficam 40 anos peregrinando pelo deserto. Perceba, os 80 anos da vida de Moisés
foram 80 anos de preparo. Deus estava preparando Moisés, mas agora ele vai viver 40 anos, exercendo a missão que Deus deu para ele, exercendo a chamada que Deus deu para ele. E é por isso que ele teve que passar pelos ciclos, porque eram uma preparação de Deus para aquilo que Deus iria fazer por intermédio de Moisés. E o povo é liderado por Moisés 40 anos no deserto, até que depois eles vão entrar na terra prometida.